11 horas. Certo? O horário da nossa reunião, da maneira como sempre fazer em seguida a escola dominical. Hebreus 13, a partir do verso 10. Diz assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência em comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Amém. Esta passagem gloriosa, eu me lembro de uma mensagem que eu li, não estava presente, tive a oportunidade de ler. Um grande congresso que foi realizado no Rio de Janeiro, estiveram pregando no mesmo congresso vários grandes pregadores. O pastor Valdir Nunes estava presente também, o pastor Gesiel Gomes, o pastor Joá Caetano, e era sobre o altar de Deus. E numa das noites pregou o pastor Joá Caetano, e ele falou sobre essa pequena parte do texto do altar. Temos um altar. Veja que esta palavra gloriosa procura destacar a diferença da nossa adoração. O escritor da carta aos Hebreus está escrevendo para judeus, e judeus estavam acostumados com a adoração, judeus estavam acostumados a adorar a Deus, judeus estavam acostumados com os sacrifícios, judeus estavam acostumados com as ofertas, judeus estavam acostumados com aquele ideal de Deus de santidade. Quando você lê o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, você vai ver que Deus desejava santificar o povo, e para santificar o povo, ele deu 3 coisas, ele se utilizou de 3 ferramentas. A primeira ferramenta qual foi? A primeira ferramenta foi os mandamentos. Ele deu mandamentos ao povo, para que o povo se santificasse. A segunda ferramenta qual foi? Foram os cultos, os rituais. Deus deu rituais ao seu povo, para que o seu povo se santificasse. E a terceira ferramenta que Deus se utilizou foram promessas. Mandamentos, cultos e promessas. Estas 3 coisas, através delas, Deus desejava, através da lei, santificar o povo. Empenhou-se em santificar o povo. Então o povo judeu estava acostumado com o seu altar, o povo judeu estava acostumado com o culto, o povo judeu estava acostumado com a oferta de farinha, o povo judeu estava acostumado com a oferta de animais, o povo judeu, ele estava acostumado com o culto. Ele tinha um altar, ele tinha um culto, mas vem o escritor e diz assim: nós temos um altar. Não é o altar do judeu, não é o altar do culto mosaico, nós temos um culto diferente.
ninguém deveria ser crucificado dentro das portas da cidade, mas deveria ser conduzido para fora, e então deveria ser crucificado. Sabe o que os romanos queriam dizer? Este era um simbolismo, que quem estava sendo colocado para fora da cidade era como o lixo dela. Quem estava sendo colocado para fora da cidade era alguém que não podia estar no meio da sociedade. Quem estava sendo colocado para fora é alguém que não merecia confiança. Quem estava sendo colocado para fora é alguém por quem a sociedade tinha desapreço, e assim a lei romana procurava ser cumprida com a crucificação. Mas só que quando a lei romana exigiu isso, na verdade ela estava cumprindo um simbolismo do passado. A vítima conduzida para fora, a vítima colocada para fora do arraial era Cristo no novo culto. E meus irmãos, partindo desta ideia é que o escritor da carta aos Hebreus nos revela como é a nossa vida cristã, como é a nova vida, esta vida que Deus nos chamou. Não é como a vida do judaísmo, não é como a vida do tempo da lei mosaica. A vida nossa, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento diferente. No culto judeu bastava trazer o cordeiro, bastava trazer o pombo, ou a pessoa pouco participava do culto, o sacerdote fazia todo o resto. No culto judeu, meus irmãos, não havia um envolvimento do adorador tão grande. Alguns ficavam no pátio à distância, os gentios mais à distância ainda. Mas no entanto, nesta nossa adoração, nessa vida que Deus nos chamou a um dinamismo glorioso, a uma vida verdadeira. E é disso que ele está querendo destacar. O que há nesta nossa comunhão, nesse nosso relacionamento com Deus de importante? Então ele diz que primeiramente que a vida cristã, ela é uma vida de identificação com Cristo. Ele diz, visto que Cristo padeceu fora da porta, o que nós devemos fazer agora? Ele diz, saiamos para fora da porta, levando o vitupério de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Há um mundo aqui, há uma cidade que desprezou Cristo, há uma sociedade que não valorizou Cristo, há uma sociedade que odeia a palavra de Cristo, há uma sociedade que quer rejeitá-lo, quer colocá-lo para fora, mas você está nela. Você está dentro da cidade. Lá fora está Cristo morrendo pelos nossos pecados. Lá fora está Cristo rejeitado pelo nosso século. O que nós devemos fazer? Ele diz, vamos sair ao encontro dele. Vamos dizer a todo mundo, vocês estão enganados, vocês estão iludidos, vocês não o conhecem direito. Nós o conhecemos, nós sabemos quem é o crucificado, e nós vamos sair das portas e vamos para estar com ele. Oh, meus irmãos, o cristianismo é vivido assim, é você se identificar com Cristo. Por isso que o cristianismo não é carregado de norma, por isso que o cristianismo não traz uma lista de mandamentos. Jesus diz apenas assim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Identificar-se com Cristo. Oh, nesta noite é importante você analisar quanto você se parece com Cristo, quanto você está perto da personalidade de Cristo, da conduta de Cristo. Meus irmãos, nós vivemos num tempo de um cristianismo alienado, de um cristianismo que fala de Cristo, de um cristianismo, meus irmãos, que pensa em Cristo, mas que está longe de viver a vida de Cristo, que está longe de se identificar com Ele. Meu pai, ontem, lá na igreja sede, nós criamos uma comissão política para decidir quem ia sair candidato por cada cidade. Daí em Amparo já tinha alguns que já tinham até se inscrito no partido. Daí a comissão decidiu pelo pastor Ezequiel. Daí meu pai estava ali em Amparo, no gabinete, na secretaria lá. Daí ontem chegou um irmão com uma carta.
A carta agradecia por 20 anos que estivemos juntos, por 20 anos aqui trabalhando, muito eu aprendi com o irmão, e que não sei quem, e lá no fim dizia, mas esta carta é para nos despedir, porque neste momento não podemos mais estar juntos. E embaixo ele assinou a mulher dele e os 2 filhos dele. Entregaram a carta. Meu pai falou para o irmão, você sabe o que significa isso? Um tempo perdido, 20 anos para nada, 20 anos nem para você ter amizade comigo e nem aprender o que eu lhe ensinei, porque meus irmãos, não passa 20 anos servindo a Deus, 20 anos adorando aqui, é porque a comissão política da igreja disse não ao teu projeto político, que a igreja já aturou uma série de candidaturas dele, que não foi a lugar nenhum, meus irmãos. Ele ficou bravo, faz uma carta se despedindo de tudo, pede para a esposa e os filhos assinar, ele vai lá e coloca sobre a mesa. É um cristianismo longe de Cristo, meus irmãos. Você sabe, nós vivemos num tempo que é o seguinte: se o pastor me agradar, estou servindo a Deus; se o pastor cuidar dos meus interesses, estou fazendo a vontade de Deus. Desse jeito se vai para o inferno e não para o céu. É necessário que se diga isso, meus irmãos. Para o céu não, aqueles que estão cuidando dos interesses de Cristo, dos interesses de Cristo. A identificação com Cristo. Ninguém quer perder. O mundo onde as pessoas buscam vantagem, o mundo onde as pessoas querem se dar bem, o mundo de egoísmo. E é triste ver que este mundo está entrando na igreja. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. É o que Cristo diz. Mas não pode contrariar. Os cristãos estão ficando que nem doidos. Não, o médico diz, não pode contrariar, né? Se contrariar, ele faz miséria, ele pega a assinatura da família, ele entrega o cartão de membro. Desse jeito, meus irmãos, se vive na terra, mas não se vai para o céu. Desta maneira se vive aqui, mas não se faz a vontade de Deus desse jeito. Quantas vezes, meus irmãos, dentro de igreja não se realizou a minha vontade? Quantas vezes vocês pensam, às vezes tem gente que fica bravo porque olha, não der oportunidade para mim. Você quer saber? Do lado do meu pai na igreja sede, eu fiquei 1 ano do lado dele, ajudando ele fora, e ele não me deu oportunidade para pregar. E você sabe que ele me fez uma coisa boa. Se me dão oportunidade para pregar, eu prego. A pior coisa, meus irmãos, é você querer pregar sem mensagem alguma. Você subir para falar, se Deus não te deu o que falar, é lamentável. Mas eu louvo a Deus porque meu pai ensinou isso. Com quem meu pai tinha aprendido? Com o pastor Ângelo, que meu pai foi presbítero com ele, e ele deixou meu pai 1 ano sem pregar. 1 ano, meus irmãos, bem-aventurado. As pessoas não precisam aprender a falar, é muito mais importante saber a hora de ficar quieto e deixar Deus fazer a sua obra. Olha, meus irmãos, então o que ocorre agora? Não se pode contrariar. As pessoas querem viver o cristianismo, mas fazendo a sua vontade. Pastor, quero a igreja mais perto da minha casa. De preferência, pastor, coloque a igreja dentro da minha casa, o culto do sofá para me assistir deitado. Meus irmãos, não se vai ao céu desse jeito. A Bíblia diz: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Para os vossos pés. E então falta identificação com Cristo. A vida de Cristo fica muito longe da nossa. E está todo mundo dizendo: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Meus irmãos, olha, o escritor da carta aos Hebreus nos convida: saiamos para fora da porta. Vamos renegar as coisas deste mundo, meus irmãos. Vamos deixar das ambições terrenas e vamos àquele que morreu por nós, aquele que por nós deu a sua vida. Identificação. Mas sabe a segunda coisa da vida cristã? É renegação do mundo. Ele diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas esperamos a futura.
Eis uma coisa que tem que estar firme na sua mente: tudo isso é provisório. Tudo isso é provisório. Você tem um carro, vai ficar aqui. Meus irmãos, lá em Rancharia havia um cidadão, ele era amigo do meu avô, ele chamava Pedro Leitão. E você sabe o que o Pedro Leitão fazia? Quando morria um amigo dele, no dia seguinte ao enterro, ele estava lá perguntando se não tinha nenhuma roupa do finado para doar. Nenhuma roupa do finado para doar. E meus irmãos, essa é a vida. Essa é a vida onde os Pedros Leitões, né, ficam com a calça, com o sapato, com a botina. É esta vida, meus irmãos, porque disso aqui nada se leva. Mas tem gente que está iludido com isso, achando que vai levar alguma coisa. Ele diz: nós não temos aqui uma cidade permanente. Hoje aqui montamos a nossa tenda. Hoje aqui nós somos um peregrino a uma cidade futura e gloriosa, para qual nós estamos caminhando, meus irmãos. Isso tem que estar firme nas nossas mentes. Mas tem crente iludido, tem crente se preparando para viver aqui como se fosse. Como se fosse, ele podia bem estar na igreja, mas sabe, faz hora extra, que você ganha um dinheiro bom, e está lá ele, esqueceu até que é crente. Meus irmãos, tem serviço que o budista não quer, o espírita não quer, o maometano não quer. Meus irmãos, ninguém quer, mas tem alguns crentes que chegam para ele e dizem: eu tenho um serviço para você trabalhar das 2 da tarde até as 2 da manhã. Ele diz assim: tem mesmo? Estou aí, conta comigo que eu vou entrar. Meus irmãos, ninguém queria, porque as pessoas querem estar fazendo de alguma forma a vontade de Deus, mas tem crente tão desligado, meus irmãos, tem crente tão fora do caminho, que esse serviço é que ele gosta. Esse serviço é que eles gostam, esse tipo de viver é que eles gostam. Meus irmãos, o pastor está dizendo, o pastor está sendo muito duro. Não, você deve viver com a fé. A fé serve para isso, serve para se utilizar na vida. A Bíblia diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele tem dito: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. Se Deus mandar, meus irmãos, as coisas agora, se Deus não mandar. Agora tem gente que vive uma vida de doido, correndo, ele nunca alcançando nada. Meu pai, há muito tempo atrás, meu pai, quando se converteu, ele tinha com muito esforço conseguido comprar uma casa. E a casa do meu pai, em Rancharia, as casas, a maioria de madeira, e a casa que meu pai comprou era uma maravilha mesmo. Ela era de madeira e o chão era o chão que Deus deu mesmo. Então, a mãe tinha que ficar com aquela preocupação: não ande descalço, ande descalço, senão você fura o pé e pega tétano. Ou não, porque era o chão mesmo, meus irmãos, a casa era o chão. E mas meu pai comprou aquela casa com muito esforço. Daí aceitou Jesus, novo convertido, acho que tinha 1 ou 2 anos de crente, foi separado a presbítero. Ele tinha um pastor da igreja, e o pastor disse assim para ele: Lima, um dia o pastor pegou os livros de relatório, olhou, e ele ficou assim tão preocupado, que meu pai tinha ido lá conversar com ele e disse: Lima, rapaz, a nossa situação é feia, porque o pastor anterior tinha feito um endividamento grande. Ele falou: nossa situação é difícil. Disse: eu não sei o que eu vou fazer. Lima, nós devemos tanto, a igreja deve tanto. Se somar assim, nós só vamos conseguir acabar de pagar isso. Se conseguíssemos um financiamento desse tipo no ano tal, e era bem longe. Daí ele falou: olha, eu não sei o que vai acontecer aqui, é só confiar em Deus mesmo. Meu pai conversou com ele, pois meu pai foi para casa e ficou pensando: o que vai fazer? O que se pode fazer? Daí Deus pôs no coração do meu pai. No dia seguinte meu pai chegou para ele e disse: irmão, eu ouvi aquilo que o irmão falou. Eu fui para casa e pensei: eu tenho essa casa, não vale grande coisa, mas ajuda a pagar a dívida.
eu vou dar minha casa para pagar a dívida. Ele olhou para o meu pai e disse: não, quantas casas você tem? E disse: só quero. Então você não pode dar a sua casa, você vai morar onde? Meu pai falou: ué, Deus sabe onde eu vou morar, mas é o seguinte, eu quero dar a casa. Deus tocou no meu coração para que eu desse a casa, para que a igreja não tivesse mais dívida. E meu pai insistiu, eu disse: está bem, Lima, olha, Lima, mas depois que ninguém diga que eu fui cruel com você, que eu aceitei esse tipo de coisa, você é consciente do que você está fazendo. Ele disse: tá bom. Meu pai saiu correndo para a cidade, achou uma pessoa que comprou, pagava à vista, recebeu, foi lá e entregou o dinheiro para ele. Ele pegou o dinheiro e chorou e disse: Lima, só assim mesmo. E graças a Deus que Deus te deu fé para isso. Meu pai entregou, meu pai alugou uma casa, começou a pagar aluguel. Meus irmãos, meu pai trabalhava no armazém, que nunca tinha tirado férias, ele era um contador, e parece que o patrão nunca pensava nas coisas dele, sempre aquele jeito: Lima, aquele pagamento, aquela coisa, ele não. E daí, depois daquilo, o patrão, meu pai notou que o patrão andava meio pensativo, né? E daí um dia ele disse assim: Lima, meu pai estava no balcão e disse: fulano tal, fica no balcão, Lima, entra no carro, vamos comigo andar por aí. Meu pai falou: mas por quê? Não, vem comigo, preciso que você vá comigo. Daí meu pai saiu. Meu pai nunca tinha dito nada para ninguém, tinha dado a casa, pagar a dívida da igreja, entrou no carro e saiu. Daí ele subiu um morro que tinha rancharia, e depois lá ele parou na frente de uma casa. Ele falou: Lima, dá uma olhada nessa casa. Meu pai, ele abriu a porta da casa e disse: entra aí, dá uma espiada, o que você acha dessa casa? Meu pai olhou e falou: uma casa boa, hein? O senhor está querendo comprar para mudar aqui? E disse ele: eu estou querendo comprar, mas disse: você gostou da casa? Meu pai falou: é uma casa boa, mas uma casa dessa nunca eu poderia ter. E quando ele sai da porta, fechando a porta, diz: Lima, gostou da casa? Meu pai falou: uma casa boa, essa casa é sua. Essa casa é sua. Lima, eu sou um homem de negócio atarefado, e eu nunca parei muito para pensar em você, e esses dias me deu uma vontade de te dar um presente. Eu falei: o que eu dou para o Lima? Pensei: vou dar uma casa boa. Sabe o que eu fiz? Assoprei. Por quê? Porque às vezes falta gratidão, falta fidelidade, as pequenas coisas. Há muitas bênçãos que acontecem aqui enquanto você adora, há muita coisa que se realiza enquanto você se alegra em Deus. Há muito do inimigo sendo desfeito neste lugar, há muitas bênçãos sendo derramadas aqui. Tem crente que não valoriza isso, meus irmãos. Oh, Deus está agindo nas vidas que estão perto dele, Deus está agindo naqueles que se achegaram a ele. Mas tem gente que prefere passar por caminhos longe para ver se de alguma maneira são abençoados. Não serão. Uma vida de negação do mundo. Ele diz assim: nós não temos cidade permanente aqui. Ou diga você mesmo nesta noite: isso aqui é provisório, isso aqui é provisório. Eu recebi a notícia do falecimento da irmã Ivone, e daí eu comecei a me lembrar que quando eu passei pela cirurgia, logo que eu cheguei em casa, um dia chegou ela e o irmão Antônio Fidesz, eles ficaram um tempão conversando comigo, conversamos bastante, e depois fizemos uma oração junto. E meus irmãos, ela parecia assim, tão cheia de vida, tão sem problema, e de repente ela foi chamada ao lugar celestial, ao descanso celestial. Meus irmãos, os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Há pessoas que talvez estão imaginando que vão viver muitos anos, mas de repente Deus os chama. Há pessoas que estão imaginando, meus irmãos, que a vida nunca vai se acabar. Oh, entregue a sua vida a Deus hoje, consagra a tua vida a Deus. Pergunta
E eu peguei assim, eu puxei, eu levei de volta ali, me puxei. Daqui a pouco, quer saber de uma coisa? Eu não sirvo mais para isso. A visão não dá mais para essas coisas. E olha, meus irmãos, eu já li coisa muito menor que aquilo, mas essa é a vida está indo embora de todos nós. E o que você tem feito para o seu Deus, e a sua consagração a Deus, e o propósito que tem feito com Deus, o que você tem feito com Ele. Olha, meus irmãos, uma vida de negação do mundo, é negar o mundo. Isso aqui não é permanente, isso é provisório. Mas que vida mais nós temos com Deus? Ele diz assim: olha, portanto oferecemos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ele diz: por isso não se iludam com o mundo, ofereçam a Deus adoração, deem adoração a Deus, engrandeçam a Deus. É na nossa adoração que as coisas acontecem, é no engrandecer Deus que as coisas se realizam. Você sabe por que Satanás tenta pôr tristeza na tua alma? É porque ele quer calar o teu louvor. Você sabe por que Satanás põe desânimo em você? É porque ele quer calar o teu louvor, porque ele sabe que na hora que você louva a Deus, Deus está agindo, Deus está realizando, Deus está cumprindo promessa, Deus está derramando unção, e você está sendo fortalecido, está sendo fortalecido. Olha, meus irmãos, havia uma irmã, ela contou-nos o seu testemunho, que ela tinha um filho, que bem novinho, ele engoliu soda cáustica, pôs assim o litro de soda cáustica para beber, e aquele foi queimou, parte da boca assim, atrofiou, ficou tudo deformado por causa das queimaduras, e ficou numa situação que não conseguia mais comer todo tipo de alimento, só comia mingau. E ela começou a lidar com a criança com grande dificuldade nas suas alimentações, e ela, por dó da criança, ela dizia sempre, disse para os outros: é o seguinte, quando ele for se alimentar, eu vou levar ele para o quarto, para que ele não veja o que vocês estão comendo e sinta vontade, porque ele não pode comer, não pode. Então ela levava toda hora do almoço, toda hora da janta, de refeições, ela levava o menino para o quarto, e ali começava a dar um mingau dele, fechava a porta e começava a dar um mingau. Ela começou a fazer assim um dia, foi fazendo outro, por vários dias ela fez assim, mas um dia, quando ela ia pegando o mingau para pôr na boca da criança, a boca toda deformada, quis vir uma tristeza nela. Uma tristeza no sentimento assim, isso não é vida. Mas daí de repente ela começou a lembrar-se dos moços na fornalha de fogo ardente. Ela começou a lembrar-se de Daniel, Deus fechando a boca do leão. Ela começou a lembrar-se de Moisés, Deus abrindo o mar vermelho, e aquelas lembranças dos milagres da Bíblia. E então, em vez de ela murmurar, ela começou a dizer: ó Deus, eu te glorifico, porque essa doença é muito para o meu filho, mas não é nada para ti. Eu te glorifico, Senhor, porque tu és o Senhor da minha vida, e a vida do meu filho está nas tuas mãos. Ó Senhor, eu te glorifico. E começou a glorificar Deus. De repente ela começou a falar em línguas estranhas, andava de um lugar para outro, esqueceu o mingau lá, a panelinha com mingau, e andando e glorificando a Deus, e glorificando. Quando ela voltou-se para o menino, a boca estava na memória. Ela olhou admirada, ela voltou, ela pegou, ficou olhando. Daí quando ela foi para colocar o mingau na boca da criança, ela notou que ele engolia com desenvoltura, sem qualquer impedimento. Ela foi correndo para a cozinha e disse para os irmãos dele: vejam o que Deus fez, que coisa maravilhosa. Eu pensei em me entristecer, mas daí eu me lembrei de Daniel, eu me lembrei de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu me lembrei de Moisés perto do mar vermelho. Eu fui lembrando, daí eu comecei a dizer para Deus que ele era grande, daí eu comecei a falar em línguas estranhas, e quando eu acabei de falar, o teu irmãozinho estava curado. Vem cá, filho, vem cá para eles verem.
sabe, meus irmãos, outra coisa que diz que a vida, a nossa vida, a vida cristã é uma vida de compaixão. E diz: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E diz: outra forma de sacrifício nosso, do nosso culto é esse, é o fazer bem aos irmãos, é o comunicar-se com as pessoas, é o aconselhar, é o consolar as pessoas. Isso é um sacrifício que Deus se agrada com ele. Esse é um sacrifício que Deus tem prazer. A beneficência, a comunicação, meus irmãos. Oh, nós louvamos a Deus. Você sabe, Deus tem boas notícias para você. Quando João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando para Cristo, aquilo era coisa boa, meus irmãos. Sabe por quê? Porque lá havia duas boas notícias. A primeira delas é que quando você vem para o culto, você não precisa trazer um cordeiro, é você segurando o cordeiro e a Bíblia do outro lado. Já pensou se fosse isso? Esta é a primeira boa notícia. Deus já mandou o cordeiro dele, Jesus de Nazaré, pelos nossos pecados. Mas pastor, qual é a outra boa notícia? Ele diz que você não precisa mais ser escravo do pecado. Ele tira o pecado do mundo. O cordeiro do Antigo Testamento só cobria. Cristo veio para tirar. Ele veio para quebrar as algemas do vício. Ele veio para dar liberdade verdadeira. Ora, meus irmãos, são duas boas notícias do nosso culto. E o sacrifício agora, que sacrifício é? É o louvor. Que sacrifício é agora o nosso? É a comunicação, a beneficência. Olhe para o seu irmão. Deus está esperando um sacrifício assim, um sacrifício de compreendê-lo, um sacrifício de auxiliá-lo. Meus irmãos, Satanás tem tentado espalhar uma ideia esquisita no mundo, cada um por si. Não adote isso. Deus quer o engrandecimento do seu nome através do cuidado do seu irmão. Faça uma lista de oração pelos seus irmãos e interceda por eles. Alguns estão com problemas na família, outros estão com problemas no emprego. Meu pai contou um testemunho, meus irmãos, acerca de uma irmã que ela foi desenganada pelo câncer em Minas, e ficou bastante tempo. Muita gente orou por ela, ela não sarava. Eu tinha uma irmã na mesma cidade que tinha uma loja de roupas, e aquela irmã que estava com câncer, um dia ela chegou para a loja de roupas e falou o seguinte: olha, eu gostei daquele vestido ali, por quanto você me vende? Eu disse para ela: olha, eu vou confessar a você, eu queria ser sepultada com ele, porque os médicos disseram que eu não vou viver, então eu queria ser sepultada com aquele vestido, eu achei ele muito bonito. A irmã falou: mas eu não vou vender para você. Quer saber de uma coisa? Eu vou te dar, mas eu disse: eu te levo outro dia, levo para você outro dia. Daí quando ela entrou assim, quando a irmã saiu, eu disse: olha, vestido para sepultar Jesus, tu podias bem curar ela. Daí eu dava o vestido para ela ficar usando. E ela ajoelhou e orou pela irmã. Ela foi, meus irmãos, depois levou o vestido e entregou para a irmã. E quando a irmã vestiu o vestido, começou a notar uma coisa diferente acontecendo com ela. Começou a notar um trabalhar de Deus. E a irmã está curada lá em Minas, servindo a Deus e andando com o vestido novo, que era para ser sepultada. Ora, meus irmãos, participe da vida dos teus irmãos, fortaleça ele, interceda por ele, auxilie de alguma forma. Nós não podemos aceitar a mentira do diabo de que cada um por si, Deus para todos. Nós temos que ser um pelos outros também. Deus espera este sacrifício, Deus espera este cuidado. Mas sabe, meus irmãos, por fim ele diz que a vida cristã é uma vida de submissão. Ele diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Meus irmãos, sabe por que eu fui muito abençoado na minha vida? Por causa dos meus pastores.
Mas pastor seu foi só o seu pai. Não, pastor Marinésio foi meu pastor. E quando eu estava procurando este emprego que eu tenho, eu cheguei para dormir no refeitório, no dormitório lá da igreja sede. Nós tínhamos que dormir naquela noite. Na noite seguinte, no dia seguinte, levantar de madrugada para ir fazer as provas do concurso. E quando nós íamos chegando, o culto na sede estava acabando. A hora que ele olhou, viu eu, o Marcos Mendes e o meu irmão Samuel. Ele olhou para nós assim, ele veio: o que estão fazendo aqui hoje? O que estão fazendo aqui hoje? Daí ele cumprimentou nós três, disse: o que vocês vieram fazer? Diz: nós precisamos posar aqui, porque amanhã nós vamos fazer um concurso. Ele disse: concurso onde? Nós falamos: da justiça. Ele disse: serviço bom da justiça. Ele ficou meio assim. Ele disse: e vocês estudaram? Nós mais ou menos. Na verdade, nós tínhamos sempre com ele, disse que estudou mais ou menos, para não aumentar a responsabilidade. E daí nós falamos assim para ele. Ele olhou bem para nós três, olhou, abaixou a cabeça, depois ele apontou para o meu irmão e disse: você vai trabalhar na justiça. Ele olhou para o irmão Marcos Mendes e falou: você vai trabalhar na justiça. E apontou para mim e disse: você vai trabalhar na justiça. E é onde nós trabalhamos, meus irmãos. 3 bênçãos numa noite só, por causa de um pastor, por causa que nós criamos que um homem de Deus podia abençoar as nossas vidas. Tem gente, meus irmãos, que não está dando nada por pastor. Pastor para eles é para ser pisado, pastor para eles é para ser posto na lata do lixo, pois saiba que as tuas bênçãos saem das nossas mãos, como as nossas bênçãos vieram das mãos dos nossos pastores, meus irmãos. Eles nos abençoaram. Oh, seja sujeito ao ministério, ao dirigente da congregação, acostume-se a obedecer, meus irmãos. O reino de Deus é feito desta maneira. O reino de Deus trabalha e funciona desta maneira, é organizado assim, e a Bíblia nos ensina desta maneira: submetei-vos aos vossos, sujeitai-vos aos vossos pastores. Isso é uma coisa importante. As nossas coisas são abençoadas quando nós nos sujeitamos. Às vezes eu olho para jovens que estão desesperados por separação, tanta coisa. Irmãos, eu fui separado. A minha primeira separação é que ela foi a presbítero, mas a minha primeira separação foi com 30 anos de idade. E eu estava desde os 11 anos andando com o meu pai, ajudando ele a cantar os hinos, porque meu pai não cantava os hinos. Ele dizia assim, ele pregando por várias vezes, meu pai chegava e dizia assim, eu estava sentado lá embaixo do púlpito, ele descia e chegava do meu lado, debruçava e falava: você prega hoje, tá? Que eu estou estourado. Daí eu fazia assim para ele: tá certo. Daí eu ia pregar. Passei, meus irmãos, a vida inteira fazendo isso. Você sabe quando meu pai me separou? Quando eu tinha 30 anos de idade, mas eu não fiquei bravo com ele. Deus é bom, meus irmãos, Deus é justo, Deus é sábio, Deus agiu na minha vida. Não adianta nada uma carteirinha sem Deus, mas Deus tem andado com os meus passos, Deus tem cuidado da minha vida. Eu cheguei aqui, a irmã Paula olhou para mim e disse assim: pastor, soubemos que o pastor é maestro, nós precisamos fazer funcionar a nossa orquestra. Eu disse: mano, vamos ver o que nós conseguimos. Daí teve um dia que eu prometi: eu vou formar. E mais de conseguir tempo, meus irmãos, não tem. Mas Deus é maravilhoso. Talvez alguns de vocês se lembram. Um dia o missionário Gabriel pregando aqui disse: Deus vai dar a essa igreja uma grande orquestra. Deus vai trazer pessoa do mundo, uma pessoa do mundo, e vai formar uma grande orquestra. E Deus trouxe, meus irmãos, Deus trouxe o irmão Walter lá do mundo, o tirou da droga, o tirou de um caminho distante e trouxe para ser o nosso maestro. Deus é maravilhoso, o Senhor nos ajuda, o Senhor ouve as nossas orações. Oh, meus irmãos, não adianta
nada se tivermos o título, se Deus não estiver conosco. Mas louve a Deus se você sente que Deus está com a sua vida. Louve a Deus se Deus está pisando nos teus passos. Louve a Deus se você sente o trabalhar do Espírito na sua alma. Engrandeça a Deus. Nós temos um altar diferente, nós temos uma adoração maravilhosa, nós temos, meus irmãos, um culto incomparável. Prossiga firme servindo a este Deus de coração, adorando a este Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Já vamos estar orando.